Tá na mais, tá na benção, tá demais. Pitangui, tá ligada aqui, Mais FM. Tarde Mais. Tarde Mais. Se liga aí. Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 23, que diz o seguinte: Quando Jesus voltou ao templo, começou a ensinar. Os principais sacerdotes, líderes do povo, vieram até ele e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês me responderem a pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiam a questão entre si, dizendo: se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade eu faço essas coisas. O que acham disto? Um homem tinha 2 filhos. Aí ele disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois ele mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao filho mais novo: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele. Enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusam a mudar de ideia e a crer nele. E é interessante esse texto. Quando Jesus ele estava lá em Jerusalém, ele chega no templo e ele começa a ensinar no templo. Os sacerdotes, os líderes religiosos chegam para ele e perguntam: uai, por que você está pregando aqui? Quem te deu esse direito? Você está fazendo isso com a autoridade de quem? Quem deu autoridade para você? Você não é ou seja, Jesus não era do meio deles, gente. Jesus não era do grupinho dos fariseus, dos sacerdotes. Tecnicamente, Jesus não tinha direito mesmo de ensinar no templo. Mas aí quando Jesus é questionado quem te deu autoridade, ou com a autoridade de quem você está ensinando, Jesus retrucou, devolveu para aqueles homens que estavam questionando ele uma pergunta. A resposta foi uma outra pergunta. Me respondam primeiro: João Batista ensinou, batizou, o ensinamento dele era do céu ou era dos homens? Aí eles ficaram meio que, ficaram num bico de sinuca. E agora, se a gente responder que é do céu, ele vai falar por que a gente não seguiu João Batista. Se falarmos que é da terra, a multidão vai pegar a gente de jeito aqui porque eles criam em João Batista como profeta. Aí eles disseram: não sabemos. E Jesus falou: então também eu não vou dizer para vocês com que autoridade eu falo ou eu prego essas coisas. Mas o interessante é quando Jesus ele conta essa parábola de um pai que tinha 2 filhos e para um ele pede: vai para o campo trabalhar hoje lá no vinhedo. Aí o primeiro filho diz: eu não vou. Mas o filho mudou de ideia e foi. Depois o pai disse também para o filho mais novo: vai trabalhar no vinhedo hoje. O filho mais novo disse: sim, senhor, eu vou. Mas ele não foi. Aí Jesus pergunta: então qual dos 2 fez a vontade do pai? Qual dos 2 obedeceu o pai? É óbvio que é aquele que foi. É interessante nós analisarmos na palavra de Deus essa semana falando sobre fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é literalmente fazer. Não tem nada a ver com dizer eu vou fazer. Porque muita gente fala: eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero seguir a vontade de Deus, mas elas não têm atitude nenhuma para poder fazer a vontade de Deus. Elas ficam só no querer. E querer não é poder. Querer não muda as coisas se você não tiver uma ação que anda em conjunto com a sua vontade. A palavra nos diz que a fé sem obras é morta. Eu acreditar em Deus, mas eu não me mover pela fé que eu tenho em Deus, não adianta de nada. Antes desse episódio aqui de Jesus no templo, sendo interrogado pelos fariseus, pelos sacerdotes lá,
Jesus, ele passou perto de uma figueira e ele estava com fome. E quando ele chegou naquela figueira, ele procurou um figo para poder comer e não achou. Aí o que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira, falou para ela, nunca mais dê frutos. E aí ela secou-se imediatamente, os discípulos ficaram impressionados. Nossa, como que secou tão rápido a figueira? A gente passou aqui tem pouco tempo, ele já falou e aí aconteceu. E Jesus disse para eles, olha, tudo, se vocês tiverem fé, vocês farão a mesma coisa que eu fiz para a figueira. E poderão fazer mais ainda, vocês poderão dizer para o monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e assim vai acontecer, porque qualquer coisa que vocês pedirem com fé, em oração, vocês receberão. Então é o que Jesus nos ensina. Não adianta você ter fé e você não agir em cima da fé. A palavra de Deus é um livro maravilhoso que nos ensina, nos orienta a realmente seguir a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus implica-se em ter muita fé. Não se faz a vontade de Deus sem ter fé. Vamos ver lá quando Abraão ele é chamado por Deus para poder sacrificar o seu único filho Isaque. O Abraão, ele é chamado de o pai da fé e, de fato, ele abriu as portas da fé para todos nós. E quando cremos em Jesus, também somos chamados filhos de Abraão pela fé. Somos herdeiros dele também da promessa de Deus, por causa que ele teve atitudes de fé. Ele não só creu em Deus, mas as suas ações, segundo aquilo que ele acreditava, fez com que ele fosse um homem justo, fez com que ele recebesse tudo isso que nós estamos aqui falando dele hoje, né? Recebesse todo esse povo maravilhoso pela fé. Mas um dia Deus chegou para ele e disse, Abraão, oferece para mim seu filho, seu único filho, Isaque. E quem conhece a história sabe que o Isaque era o filho da velhice do Abraão. O Abraão teve o Isaque com 100 anos de idade. A esposa dele era estéril. E o Isaque era o seu único herdeiro legítimo. Ele tinha outro filho, o Ismael, que era filho de uma escrava. Mas o legítimo, aquele que seria o herdeiro mesmo, era o Isaque. E o Abraão amava o Isaque demais, sabe? Aquele filho da velhice que você ama, você é apaixonado por ele. Você carrega o menino até no balaio, protege o menino de todos os jeitos. Mas aí Deus chega para Abraão e diz, Abraão, me dá seu filho, seu único filho, Isaque. Oferece ele para mim lá no Monte Moriá. E o Abraão obedeceu. Gente, é isso que é fé. Ele fez a vontade de Deus, ele andou no caminho de Deus, ele fez a vontade de Deus em todas as coisas. E aí ele foi, pega o Isaque e vai lá para o Monte Moriá. E quando ele literalmente iria matar o seu próprio filho, obedecendo à vontade de Deus, Deus brada do céu e diz, Abraão, não faça mal para o menino. Deus proveu para ele um cordeiro que apareceu do nada ali perto dele, e ele ofereceu o cordeiro no lugar do seu filho. Deus disse para ele, agora eu sei que você me ama mais, que você me honra mais, que o seu coração é meu, eu estou no primeiro lugar na sua vida. Ou seja, Deus deu para ele uma bênção. E quantas vezes Deus dá bênçãos pra gente e a gente valoriza mais a bênção do que Deus que nos abençoou? Nós precisamos vigiar o nosso coração, ele é enganoso, né? Ele está inclinado muitas vezes a fazer a nossa própria vontade. Mas fazer a vontade de Deus implica muitas vezes, na maioria das vezes, vou dizer 100% das vezes, em negar a nós mesmos. Jesus disse em Lucas 9:23 que se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Fazer a vontade de Deus é negar a própria vontade, é negar muitas vezes o próprio sonho, é negar muitas vezes a si mesmo para poder seguir Jesus. Mas existe uma coisa, como eu disse ontem, seguir a Deus vale a pena, porque ele se responsabiliza por nós. Ele se responsabiliza por tudo. Deus disse para Abraão, vai lá e sacrifica o seu filho. Deus se responsabilizou, não deixou Abraão matar o menino de fato. Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. E diz a palavra lá em Hebreus que Abraão já tinha matado Isaque no coração dele. Porque ele iria fazer aquilo porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho Isaque dos mortos. Por isso que ele ia matar o Isaque de verdade. Ele iria sacrificar o Isaque de verdade. Porque ele cria que Deus iria ressuscitar o Isaque dos mortos. Sabe por que ele cria? Porque ele tinha promessa. Existia uma promessa. E ele sabia que Deus iria cumprir sua promessa, porque Deus não muda, Deus não falha, Deus não mente, Deus não precisa mentir para você. Deus não precisa enganar você e nem ninguém. Se ele fala, ele cumpre. Por isso a palavra de Deus é uma carta gritante do amor de Deus para a humanidade.
Se você quer conhecer as promessas de Deus para sua vida, leia a Bíblia. Leia, estude, mergulhe no conhecimento, busca. E eu desafio você, se você ler a Bíblia e pedir o Espírito Santo para te guiar, ele vai te guiar. Ele vai te ensinar as Escrituras. Ele vai revelar Jesus para você. E sua vida nunca mais será a mesma. Essa é a vontade de Deus pra gente. Não adianta a gente falar, Deus, eu quero seguir sua vontade. Não adianta muitas vezes ir lá e aceitar Jesus e não mudar de vida. Seguir a Cristo implica em negar a nós mesmos, em deixar a nossa vontade. Tem muita gente aí dizendo, Deus, eu te quero, mas não fazem nada mostrando que querem Deus. Existe muita gente aí ó, falando, eu quero ser abençoado, mas não faz nada para ser abençoado. Existe muita gente aí falando muita coisa, mas não faz nada. Se você não fizer, você não vai fazer a vontade de Deus, você não vai ser abençoado. Porque você precisa dizer sim para Deus e também precisa caminhar em cima desse sim. Essa é a vontade de Deus para nossa vida. Você entende? E nesse momento eu convido você a orar comigo. Deixa eu puxar minha vinhetinha aqui. Vamos falar com Deus e pedir ao Senhor que Ele nos ensine a andar em cima da sua vontade. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, peço que o Senhor nos ensine a andar em cima da sua vontade. Nos ajude, Senhor, a realmente fazer como Abraão. Não adianta a gente falar assim, Senhor, eu vou, mas e não ter atitude. A gente precisa, muitas vezes a gente acaba não dizendo não para o Senhor, mas depois a gente muda de ideia e acaba fazendo a vontade do Senhor. Que nós possamos ser daqueles que fazem. Não adianta a gente ter palavras na nossa boca dizendo, Deus, eu quero fazer isso, Deus, eu quero fazer isso pelo Senhor, Deus, eu quero entregar minha vida para Ti, eu quero viver uma vida para o Senhor, falar um monte de coisas e na real a gente não fazer nada. Não adianta. Eu oro para que nós possamos ser uma geração desprendida de nós mesmos, que possamos negar a nós mesmos, a nossa própria vontade, e que possamos dar passos largos no sim que damos para a fé, no sim que damos para seguir Jesus, que possamos dar passos largos para poder fazer a tua vontade, que sejamos daqueles que têm fé e que andam em cima da nossa fé, como Abraão andou. Que nós possamos viver isso, Senhor. Abençoe cada vida, cada pessoa que me pediu oração. Eu profetizo e determino em nome de Jesus a vitória sobre cada pedido de oração. Que o Senhor possa alcançar os corações. Em nome de Jesus. Amém. Em meio à dor,